Se você tem mais de 30 anos, 35, 40 ou até mais de 45 anos e quer saber se vale a pena investir nessa idade, como investir, então esse vídeo foi feito para você. Nós vamos falar sobre planejamentos e estratégias e vamos ver se é possível não ser um milionário. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te dar algumas ferramentas para te ajudar nessa jornada. So, let's rock! Ei, você mesmo! Eu sou Wagner e você está no EU. Aqui eu compartilho a minha experiência, como eu visto meu dinheiro e te ajudo a criar uma mentalidade de investidor para você ter um futuro aí melhor, mais próximo para você e para sua família. A única coisa que eu te peço em troca é que se inscreva no canal. Não custa nada para você, mas faz uma diferença enorme para mim. Então, conto com você se inscrevendo no canal. Yeah! Bom, então você tem mais do que 30 anos, 35, 40, 45 e quer saber como pode investir, se não é tarde demais para começar a investir o seu dinheiro. E a verdade é que eu não preciso me alongar muito nesse vídeo para te dizer que sim, que vale a pena e que não tem idade para começar. Eu, por exemplo, comecei depois dos 30. Segundo um estudo do IBGE, a expectativa de vida no Brasil, tirando os dados referentes à pandemia, seria de 76,8 anos. Então, é muito provável que você vai ter bons anos aí pela frente. Isso é uma média. Você pode tranquilo passar dos 80 anos. Claro que quanto mais tempo você tiver, mais tempo você vai ter para investir. Assim, tendo a possibilidade de ter um patrimônio maior. Mas você pode e deve investir, se ainda não está investindo, porque independentemente do tempo que você tem pela frente, você vai construir um patrimônio e assim vai ter uma renda extra para te ajudar, independente do valor que seja. Fica comigo até o final desse vídeo porque nós vamos fazer alguns exercícios em relação ao tempo e dinheiro, e assim você vai ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Mas precisamos começar do início, e o primeiro passo é entender a sua situação financeira, sua situação de vida. Se você é solteiro, é casado, se tem filhos e principalmente se tem dívidas. Do meu ponto de vista, a única diferença entre ser solteiro, casado ou ter filhos é em relação ao quanto você pode se expor ao risco. Por exemplo, se você é solteiro e mora com os pais, melhor ainda, mais vai sobrar para você guardar, mais risco você pode correr visando ter um maior rendimento. Mas é preciso ficar ligado quanto ao risco, porque é importante lembrar que quanto mais risco você correr, maior é o tempo necessário para você estudar, porque você precisa entender bem o que está fazendo. Agora, se você é casado, se já tem filhos, aí eu entendo que seria melhor ter um risco menor nos seus investimentos. Mas também depende de cada um. É importante vocês conhecerem e saber qual é o seu perfil de investidor. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre perfil de investidor. Depois desse vídeo, dá uma assistida nesses vídeos, pois eu falo muito sobre perfis de investidor que com certeza vai te ajudar. Entendendo sua situação de vida, entendendo o seu perfil de investidor, precisamos falar sobre as dívidas. É importantíssimo que você não tenha dívidas, que você negocie, pague todas as suas dívidas primeiro. E, por falar em negociar dívidas, é uma coisa que poucos fazem, mas é muito eficiente. Você consegue reduzir bastante o valor da sua dívida quando você informa que tem interesse de pagar, quando chama para conversar procurando uma melhor forma de pagar. Dá muito resultado e eu aconselho. Para quem é casado, presta atenção, o casal precisa conversar sobre as finanças pessoais. É preciso fazer um controle junto, conversar sobre a meta de cada um e a meta clara, deixar uma meta clara para o casal. Este é um assunto que eu venho sempre trazendo no Instagram. O dinheiro, ou a falta de falar sobre dinheiro, é um dos principais motivos de separação. Então, se vocês não conversam, se não está claro entre vocês quais os objetivos que você tem de cada um e o objetivo do casal, é muito provável que vocês não vão conseguir realizar nenhum sonho. Seus objetivos não serão alcançados. Agora, fazendo o contrário, conversando, pode ter certeza que vocês vão chegar muito mais rápido nos seus objetivos do que vocês imaginam. Entendendo todos esses pontos, podemos partir para a etapa de planejamento e estratégia. E o primeiro passo do seu planejamento, da sua estratégia, é realmente ter uma reserva de emergência. Eu sei que é bem clichê falar sobre isso, mas é realmente super importante você ter de 3 a 1 ano do que você precisa ter dinheiro para viver por mês, guardado, investido aí em um lugar seguro e que você pode sacar no mesmo dia. Antes de acabar esse vídeo, nós vamos falar mais sobre onde você pode investir o seu dinheiro. Mas antes, a gente precisa fazer um exercício sobre tempo
e dinheiro. E para isso eu criei uma planilha para nos ajudar a planejar e se chama Planilha Vivendo de Renda. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou começando aqui, dessa vez ao contrário, não pelo patrimônio necessário, mas sim pelo tempo, pelos juros compostos. Por quê? Porque o que a gente mais importa depois dos 30 é o tempo, né? O quanto que a gente vai precisar para chegar nos nossos objetivos. Então eu estou partindo desse exercício com um patrimônio necessário aí de 600 mil reais e isso vai nos gerar aí uma média de 5 mil reais de renda mensal, tendo uma rentabilidade de carteira de 10%. Então, só para mostrar aqui para vocês rapidinho o que eu coloquei, então, uma renda mensal de 5 mil, isso vai dar um rendimento anual desejado de 60 mil ao ano e nós estamos prevendo aqui uma taxa de retorno, uma taxa de dividendo de 10%. Então, o patrimônio necessário é de 600 mil. Mas vamos direto aqui para essa planilha. Então, nesse exercício, nós vamos fazer um investimento mensal de R$ 350 reais por mês. Isso significa um investimento recorrente de 4.200 ao ano. A rentabilidade da nossa carteira é de 10% e o que a gente precisa de patrimônio, que a gente está avisando, é 600 mil reais. A gente vai fazer mais exercícios, mas esse é só para a gente partir de algo. Então, o tempo que a gente vai precisar aqui é exatamente 30 anos. Então, veja bem, se você está começando com 30 anos, aos 60 anos, você vai alcançar um patrimônio, na verdade até um pouco menos, né? Em 29 anos, você vai alcançar um patrimônio aí nos seus 59, 60 anos de 600 mil reais e esse patrimônio ele vai te gerar uma renda de 5 mil reais ao mês. Vai dizer se esse planejamento é ou não é bom. E se você também se aposentar pelo governo, vão ser duas rendinhas aí, né? Mas pelo menos aqui você vai ter um patrimônio de 600 mil reais. Se você ficar só dependendo do governo, sabe-se lá quanto de salário que você vai ganhar, talvez um salário mínimo ou um pouco mais, e não vai ter patrimônio nenhum. Aqui, com 60 anos, começando aos 30, você vai ter um patrimônio de 600 mil reais e um rendimento mensal de 5 mil reais. Agora, se você tem 35 anos, então fazendo o cálculo aqui, vai ser 65 anos, 64, começando aos 40, estamos falando aí de 69, 70 anos, então veja que não é uma coisa absurda e vale a pena começar agora. E mesmo que você não consiga chegar nesses 600 mil reais, se você não consiga investir 350 reais todos os meses, ao menos, como eu falei, você vai ter algo quando se aposentar e ao menos alguma renda você vai ter. Mas vamos continuar fazendo outros exercícios. Imagina, digamos que geralmente depois dos 30, a gente tem um salário melhor ou a gente consegue investir melhor, então digamos que você consiga fazer uma renda extra, dá teus pulos para conseguir ter um futuro melhor. Então, digamos que você consiga investir 500 reais por mês. A gente está falando aí de investimento recorrente ao ano de 6 mil reais. Veja o tempo, né, que a gente consegue chegar nesse objetivo. Então, a gente diminui aí para 26 anos, de 25 para 26 anos. Então, veja quanto tempo que a gente consegue reduzir, né? Então, aqui a gente está falando, você começando aos 40, a gente está falando aqui de 65, 66, então não tem essa besteira de tempo aí para começar a investir, o importante é começar, e quanto mais tempo você tiver, obviamente, você vai ter um patrimônio maior e uma renda extra aí mensal que você vai poder usufruir. Mas digamos que você não precisa 5 mil reais, que você consegue viver com menos, então digamos que você precisa aí de 3.500 reais, então a gente está falando aqui de um rendimento anual de 42 mil reais por ano, um rendimento aí de taxa de dividendo de 10%, então você vai precisar ter um patrimônio de 420 mil reais para ter um rendimento mensal de 3.500 reais. Então vamos ver aqui quanto tempo que isso leva, vamos reduzir aqui para 350 reais e depois você utilizando essa planilha pode colocar conforme a sua situação para ter uma ideia melhor do seu tempo, né? Mas só para ter uma ideia, então, para ter um rendimento aí de 3.500 por mês com retorno de 10%, o patrimônio que a gente precisa é de 420 mil, a gente vai precisar aí 26 anos, então também é um tempo menor, né? Então, se você começando aos 30, vai precisar aí ter os 55, 56 anos, você consegue chegar nesse objetivo. Começando aos 40, 65, 66 anos, a gente consegue chegar nesse objetivo. Então, veja que utilize essa planilha, baixe ela, faça os seus exercícios e veja, comece, nem pense muito, já comece a investir porque vale a pena e independente do tempo que você tem, independente de quanto você quer receber por mês, você vai ter algo como patrimônio quando você se aposentar, seja para complementar a sua renda ou seja como sua renda principal para você viver, ter uma vida melhor aí no futuro mais próximo.
beleza? Agora, aonde você deve investir seu dinheiro? Em relação à reserva de emergência, como você precisa ter um dinheiro investido em um lugar que tenha um risco baixo e que você pode sacar a qualquer momento, o ideal é que você invista no Tesouro Direto Selic ou em qualquer fundo daí que não tenha taxa. Isso é importante você se atentar, que seja taxa zero. E como eu prezo muito por diversificação, é importante você também investir em fundos imobiliários, o qual é um excelente tipo de investimento que te dá uma renda mensal, e também em ações. As ações é uma boa opção para te ajudar a ter um rendimento maior nos seus investimentos, sem falar que também existem empresas que pagam um bom dividendo, como empresas perenes do setor financeiro, de energia, telefonia e saneamento básico. E fundos imobiliários é basicamente um aluguel que você vai receber todos os meses, de grandes empreendimentos como shoppings, grandes escritórios, galpões logísticos, e oscila bem menos que as ações. Eu indico que este seja o seu primeiro passo depois que você garantir a sua reserva de emergência. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de investimento, eu criei um mini curso gratuito e que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários e como você pode dar o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Eu me dediquei muito para te entregar uma aula com qualidade, porque a minha intenção aqui é te ajudar. Você vai encontrar o link do curso na descrição do vídeo, certo? Então entenda que não existe essa história de de idade para começar a investir. O importante é investir. Tendo a sua situação financeira, sua situação de vida, elimine qualquer dívida que você possui e crie sua reserva de emergência. E diversifique seus investimentos em fundos imobiliários e ações. E para fundos imobiliários você tem essa aula gratuita que preparei para vocês, explicando tudo o que vocês precisam saber. Beleza, club? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e nos vemos na próxima. Tchau!